Percebeu-se aí que a chantagem Cunha, Temer seria irreversível. Você e o seu irmão foram os primeiros que saíram batendo aí pesado, aí, corajosamente. Aí. Agora eu pergunto o seguinte, se for remontar hoje um projeto de país, você tem o Congresso que é eleito por esse modelo, você tem um Ministério Público que hoje joga claramente num discurso neoliberal, você tem um judiciário. Quem são os atores aqui que permitiriam fazer um pacto de desenvolvimento? O primeiro ator é a emasculação da chefia do Estado brasileiro. Isso eu falei muito com a Dilma. Essa ideia pusilânime de que você tem que conciliar com bandidos em nome de uma coisa boa que você realmente, e eu sei das melhores intenções da Dilma, eu a conheço de perto, revelou-se vã, já atrás com o Fernando Henrique. Isso. Repare, o Fernando Henrique perdeu para o Lula. Depois de se reeleger, quebrou o país, saiu desmoralizado. E o PSDB nunca mais achou o caminho da vitória eleitoral. E cedeu na época mesmo. Fez a mesma coisa. Não, Padilha era o ministro do Transporte. Quando eu fui romper com o Fernando Henrique, eu disse para ele, o Padilha está roubando aí no Ministério do Transporte e distribuindo dinheiro para o PMDB nas suas costas. Então, meu problema é que eu sou velho, conheço os atores todos e tal. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão a metros dele, como colega dele, o Michel Temer presidindo a sessão. Naquele momento, porque o Michel Temer pegava todas as medidas provisórias que podiam ter algum interesse econômico, despachava para o Eduardo Cunha relatar, o Eduardo Cunha apresentava emendas absolutas, estão tudo documentado isso, absolutamente exóticas à luz do que estava tratando a medida provisória, e só cobrava propina dos interesses econômicos ali envolvidos. Isso virou uma indústria, e eu, parlamentar, denunciei isso. Mas, Michel Temer, fecha isso aqui, está gravado. Fecha isso aqui, tranca na tua sala com o Eduardo Cunha, pergunta o que ele quer. Ele agora está atendendo o lobby da Fiesp, está ali aquele de gravata amarela ali. Que coisa, era isso. Quando tu recebeu, Eduardo Cunha, botou uma emenda criando um crédito de devolução do IPI exportação retroativo a 1973. Dá 86 bilhões de reais. Fui para a tribuna, denunciei e perdi por 130 a 400. Que coisa. 400 não a 300, a 300 votos. Agora, o Lula vetou isso depois. Agora o que a gente observa... Eu fui ao Lula, esse Eduardo Cunha está ganhando em protagonismo na Câmara, que você não pode deixar. Esse cara roubava no colo. Ele já hegemonizou a Comissão de Constituição e Justiça, por onde tem que passar todos os processos. E dali ele já está convocando gente da Coca-Cola para explicar a fórmula da Coca-Cola, e o americano apavorado recebe um emissário dizendo que com 300 mil o requerimento é revogado. Fui ao Lula e disse, olha, você não pode dar Furnas para esse cara. Isso não vou dar de jeito nenhum. No dia seguinte nomeou o cara de Furnas para ele. Na Real Grandeza lá, o fundo lá. É isso. Então, vejam onde deu. Olhem no que deu. E botar essa gente na linha de sucessão do país. Só para entender um pouquinho melhor, dentro do grupo lá, que você tem o Temer, tem o Gedel, tem o Moreira Franco, tem o Padilha, tem o Eduardo Cunha. Qual é o papel de cada um? Porque aqui é o seguinte, você tem três grupos e o Michel Temer é o elemento de ligação entre os três, pelo nada que é. Isso aqui é uma coisa impressionante. Você tem uma quadrilha na Câmara, que ainda hoje existe e é mandada de dentro da cadeia, como acabou de denunciar o Renan Calheiros, pelo Eduardo Cunha, ainda, que documentou-se da grana que distribuiu aí para todo mundo. Você tem a quadrilha do Senado, que aí é Raup, Jucá, essa turma, Renan, é o Início Oliveira, que é 14 anos o tesoureiro do partido. E você tem a entourage pessoal do Michel Temer, que ainda tem uma característica de estar, vamos dizer, mofada mentalmente. Porque além de serem incorruptos também, são velhos que não conhecem mais o Brasil. Daí você explica por que o Michel Temer faz tanta patetada. Mas que coisa, ele sempre foi medíocre assim? Não tem como. Ele era o último, não, eu conheço há muitos anos. Ele era o último deputado, a última eleição que ele disputou, ele saiu como o último deputado votado nos 71 deputados de São Paulo. E já estava chafurdando na corrupção da Doca de Santos. Histórica dele também. Eu tenho um processo onde uma moça reclama o reconhecimento de união estável e pede a pensão e a coisa, de ir lá como é que eram as reuniões e divisão do dinheiro para quem tal. Eles sumiram com esse processo do Fórum de São Paulo, mas antes um amigo me deu cópia. Tenho cópia. Nós fomos atrás, também não achamos. Eu tenho, posso lhe dar a cópia disso aí. Aliás, fica a promessa, eu vou lhe dar a cópia. Vou lhe dar a cópia disso aí. E cara, daí vem o golpe, o Cunha... O golpe movimenta forças muito maiores do que essa gente é capaz de entregar. Isso também é uma velha opinião minha, porque então, o golpe ele reúne, não necessariamente conversando, mas por convergência de interesse, três grupos.
A um deles, o Michel Temer é filiado umbilicalmente, mas não aos outros dois. Pelo contrário, ele representa um certo antagonismo no que tem que fazer, ele não tem coragem num dos casos e não tem convicção no outro caso. Mas o primeiro que ele tem, o primeiro movimento do golpe é encerrar a Lava Jato, controlar a Lava Jato, dar um fim à Lava Jato. Isso vai do A ao Z, né? Com muitas exceções naturalmente, mas esse é o movimento do Padilha, o movimento do Michel Temer, ele próprio que está enrolado até o gogó nisso aí. O segundo movimento é o baronato brasileiro e suas conexões internacionais querem controle do orçamento para pôr um fim ao galope da proporção dívida-PIB. Eles estão achando que nós estamos na iminência de uma iliquidez do crédito público e que é preciso, ainda que manter a taxa de juros nas aberrantes alturas que está, controlar o orçamento e pode fazer excedentes a custa seja de que for, de aposentado, de velho, de doente, de criança, de pobre, e tirar o dinheiro e botar. Isso aqui o Meirelles é o representante desse esforço. O Temer não tem a menor convicção disso aqui, né? Você vai ver, por exemplo, não passa essa previdência, não passa a reforma trabalhista, e o anúncio de austeridade fiscal não guarda a menor coerência com a administração do orçamento brasileiro, que é ruinosa, absolutamente ruinosa. O Temer está fazendo uma administração absolutamente ruinosa sob o ponto de vista fiscal. Já está se falando num corte novo de 65 bilhões de reais no orçamento que já está no osso, que já trouxe a taxa de investimento a 0,4 do PIB, que é o menor desde a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, nós já conversamos aqui, é o interesse estrangeiro. O mais imediato, o petróleo, e o mais remoto, o desalinhamento do Brasil dessa ideia do BRICS. Em certo momento, a atuação da imprensa, marcadamente anti-Lula, o PT é nítido. Mas qual a razão de ter poupado durante tanto tempo esse núcleo Eduardo Cunha, mesmo quando eles apoiavam? O compromisso ético da grande mídia brasileira é nenhum. O amor à ética, ainda que todo mundo saiba que o povo cultiva a decência, que o povo cultiva, então a moralização, o moralismo, né, a novelização do escândalo, a coisa e tal, encanta, sob o ponto de vista, vamos dizer, emocional, as massas que vivem uma vida dura, difícil, terrível, e que desconfiam que a política é um partido de ladrões mesmo e tal, e que agora a imprensa, pelo menos, o Ministério Público, o garoto do lado de coisa, com PowerPoint, não poupa os poderosos e vão chibatear moralmente todo mundo, porque existe um núcleo de xerifes moralistas que vão salvar a pátria no Brasil. O nosso povo é vulnerável a isso, a moral católica nos vulnera a isso, o latinismo nos vulnera a isso, enfim, há uma série de traços culturais. E a imprensa, que é muito lúcida, vai nessa daí. Só que o interesse estratégico não é esse. Claro. O interesse estratégico não é esse. Então você vai começar, já começou. Você começa, por exemplo, um dos maiores anunciantes do país é a Friboi. Que aqui para nós é uma coisa muito importante para o Brasil. O que não autoriza ninguém a estar subornando fiscal e botar a cabeça de porco em salsicha. Nós estamos falando de duas coisas completamente distintas. E eu li um comentário seu corretíssimo. Quer dizer, quem faz corrupção é gente, não é empresa. Estão desmontando, estão destruindo. Né? Você tem 470 mil pessoas vivem do complexo do agronegócio vinculado às carnes que o Brasil exporta para o estrangeiro, etc, etc. Então é preciso, de novo, a razão disso é, voltando àquela pergunta anterior, a emasculação, a destruição da autoridade da chefia do Estado Nacional Brasileiro. Porque o presidente da República, por exemplo, disse isso a Dilma algumas vezes, não tem a obrigação de aceitar uma liminar frontal à Constituição que diga que eu não posso nomear um ministro. Isso não existe. Maior do que eu, maior do que os juízes, maior do que os tribunais é a Constituição. Claro. E o controle da constitucionalidade pode se dar por qualquer do povo. Eu tive uma conversa com o Felipe Gonzalez, uma entrevista com ele, falando da pressão que tinha, e falava, olha, nenhum poder é maior do que o presidente da República quando ele exerce o seu poder. Né? Exatamente, em linha com a Constituição. Isso, em linha com a Constituição. E esse é o problema. Você faz o quê? A Dilma, o Cid, quando denunciou lá o Eduardo Cunha, não fez porque quis ser chibata moral. Ele falou para um grupo de estudantes o que ele pensa, e a gente sabe muito bem o homem está na cadeia hoje. Né? E isso foi gravado, vazou, e o cara autoritariamente resolveu enquadrar o Cid, mas na verdade a Dilma não percebeu que ele estava enquadrando o governo. Estava enquadrando o governo, estava destruindo a autoridade, e precisava ver o Mercadante ligando na hora para o Eduardo Cunha para garantir que tudo ia ser tirado em patos limpos, que o Cid ia se retratar, só porque ele não se conhece. Você participou do governo, quando deu a crise do mensalão, a própria Dilma dizia, muito grata
ao seu papel interno lá, a partir do certo momento... Era o golpe. Então, era o golpe, mas não teve mais interlocução nenhuma para montar estratégias. Não, nós ganhamos. Não, nós ganhamos a parada. Sim, não, aí é que está. O Zé Disseu, na data, meu amigo, né, infelizmente está aí nessa situação, o Zé Disseu, na data, defendia obsessivamente este alinhamento, essa aliança com o PMDB, com o objetivo que não tem a ver com a nobilitação de um presidencialismo de coalizão. O Fernando Henrique sempre acha uma palavra elegante para explicar as picaretagens e tal. Então, presidencialismo de coalizão, aquilo só tinha uma finalidade: tempo de TV na véspera de eleição e medo de CPI. Ora, se a gente não está com a mão na corrupção, que medo que tem de ter CPI? Pelo contrário, é o tipo da coisa assim. Eu, por exemplo, se eu for candidato a presidente um dia e tiver chance de me eleger, eu vou dizer para os meus ministros, para os meus auxiliares, na primeira reunião, dizer: olha, nesse governo não rouba ninguém. E eu vou defender com força e autoridade o meu governo. Agora, suspeição específica sobre um cidadão, ele pede para se afastar e pede uma apuração independente, porque aí você não fica na mão dessa gente em que os moleques manipulam a moral e a moralidade para fazer putaria. Isso é o último estágio da degradação dos costumes no Brasil. E a Dilma resolveu conciliar. Aí o Lula não topou no primeiro momento, apostamos no inverso. Isso é que é importante. O Lula apostou em não transigir, negociamos, conversamos. Por exemplo, eu tive muitas conversas com o então governador Aécio Neves, que mandava um avião me buscar, mandava buscar o Eduardo Paes, deputado federal da CPI, mandava buscar o Fruet, filho do Maurício, Gustavo Fruet, no avião. A gente quebrava o pau numa salinha secreta no aeroporto da Pampulha e delimitava os caminhos. Qual CPI que é essa que você está falando? A dos Correios, do Mensalão. A do Mensalão. O Aécio ajudou muito a gente a limitar as coisas. E um limite foi dado quando nós dissemos: ó, do filho do Lula para trás. Eu só me lembrava da história do Getúlio. Isso não vai acontecer, uma República do Galeão não vai acontecer, ele não vai. Isso na conversa. Procurei o Aleluia para dizer: ó, daqui para trás. Procurei o Gabeira, é daqui para trás. E todos nós procuramos e vim aqui no ABC, eu fui escalado, reunimos os sindicatos: ó, prepara para a luta. Eu lembro quando foi feito o anúncio lá. Prepara para a luta. E acabou. Infelizmente, é assim que é. Nós ainda estamos numa republiqueira, sob o ponto de vista da política. É isso. Dilma, eu já tive com uma... A Dilma aprendia de feiticeira, uma pessoa muito boa, muito séria, muito patriota, mas não entende do ramo nada, absolutamente nada. Eu disse para ela: presidente, só está no primeiro ano de mandato, vai ser derrubada por uma quadrilha de corruptos. Não vamos detonar essa turma. Você está falando quando? Isso aí, 2015? Ao longo do processo, não. Não, 2010. 13. 14, 15. E tem entrevista, mas assim, na iminência do impeachment, eu dizia para ela uma vez, se aborreceu comigo, eu disse: você sabe por quê que o elefante do circo, isso nem existe mais, o elefante do circo levanta a patinha quando a mocinha faz um sinal e bota a tromba assim para fazer qualquer coisa? Ela, estranha, no meio sério, diz: porque não sabe a força que tem. Assim está a senhora. Para partir para cima, se é para ser derrotado, para ter que ser derrotado lutando. A visão dela que era: eu não fiz nada, logo vou ser poupada. Não, você sabe, eu acho que algumas pessoas têm esse fatalismo. Por exemplo, por que o João Goulart não resistiu? Na data, o Terceiro Exército poderia ser mobilizado, e nesses casos, quem tem que dar o primeiro tiro é o golpista. E aqui tem pavor disso e tal, você dividir. E o Jango disse: não quero ver ninguém morto. Foi embora. Quer dizer, foi embora, aceitou a imolação do mandato. Eu penso que eu vi, na verdade. O Jango é uma intuição histórica minha, mas a Dilma eu vi. Ela não quis lutar. Não quis lutar. Pelo contrário, eu disse: nós vamos aperfeiçoar esse negócio, vamos entrar na comissão do impeachment, nossos quadros vão entrar na comissão de impeachment, vamos denunciar que isso é uma farsa, é um golpe. Vamos chamar nossa gente para encostar nos deputados aí e tal. Nada disso. E o papel do Mercadante e do Zé Eduardo nisso? Os dois são acomodatistas, como diria meu pai, né? Os dois são. Na época do Mensalão, por exemplo, houve um momento lá que eu me irritei profundamente, em que parte dos amigos, eu não vou mencionar os nomes aqui, queria que o Lula fosse à televisão anunciar que abria mão da candidatura à reeleição. E com isso eles conseguiriam, dito pelo Fernando Henrique ao Márcio Tomás Bastos, que o Fernando Henrique segurasse os cachorros do PSDB na coisa do Mensalão.
E eu falei, olha, vocês estão loucos, se o Lula anunciar isso, ele está no chão. Eu não vou participar de uma farsa dessa. Isso é o país, é um golpe de Estado que está andando. Então. Como é que você vê, digamos, dentro dessa questão do Executivo, o papel do Ministério Público? Veja, a Constituição de 88, que eu ajudei a rabiscar, enfim, ainda como deputado estadual, depois eu saí para ser prefeito, ela inovou de uma forma muito importante na criação de um órgão livre da subordinação ao Executivo, encarregado de fiscalizar a lei, de patrocinar os direitos difusos, o patrimônio histórico, o meio ambiente, etc, etc, etc. Então, pesando e medindo, eu ainda não estou arrependido dessa conquista que eu modestamente, seja rabiscando a Constituição, seja dando opiniões nos aforamentos, nos debates, fiz. Porém, é preciso hoje que os políticos enfrentemos o abuso, sabe? Porque modernamente, Nassif, você é um homem muito contemporâneo do futuro, né? Modernamente, o justiçamento midiático equivale a uma pena de morte para o homem público. E aí você pegar um garoto como esse Dallagnol, chamar a imprensa em tempo real, eu assisti aquilo, né? Me chamaram a atenção, eu assisti, aí o PowerPoint com o negócio ali todo, e que é isso? E se no futuro o cidadão ali, por ele acusado desta forma midiática, exibicionista, espetaculosa, não é, foi absolvido? Sabe o que vai acontecer? O Estado brasileiro vai ter que indenizar esse cidadão com uma fortuna e não acontece nada com ele. Então alguma coisa nós precisamos corrigir. Num primeiro momento, eu sou a favor do enfrentamento dos políticos, nós políticos, e é preciso não ter rabo de palha. Né? Denunciando. Outro dia eu disse, eu não posso me calar pelo fato do ministro da mais alta corte do país convocar para um jantar em homenagem ao aniversário de um camarada que está acusado de ter recebido propinas 1000, uma delas já está absolutamente provada no estrangeiro, repatriada. Quer dizer, isso não pode. Não está escrito em manual nenhum, mas isso não pode. E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a turma dele na bala, se eu não tiver cometido nada errado.